Olá, membros exclusivos do Clube de Leitores do meu livro Josué, uma jornada épica de liderança. O seu legado começa agora. Eu dou as boas-vindas a você, leitora e leitor, que está me acompanhando nessas aulas, nas 3 aulas bônus. Esta é a segunda aula, vale lembrar que vocês escolheram os temas. E o tema desta segunda aula é Josué e os povos de Canaã, um encontro de culturas. Vamos relembrar um pouquinho o que eu disse na primeira aula. Na primeira aula, o tema era a transformação ou evolução de Josué de um guerreiro para um escriba, um guardião da lei. Na primeira aula, se você ainda não assistiu, eu recomendo fortemente que você assista, pois o entendimento dessa aula não depende totalmente, mas é esclarecedora de uma forma conjunta, né? Aquela aula e essa e a próxima, que são as 3 aulas bônus. Eu falei e mostrei que o livro de Josué tenta corrigir e mudar, transformar a visão daquele guerreiro armado, beligerante, muitos chamando até de genocida, que o livro tem a função de mostrar que Josué, de fato, se transformou em um guardião da lei. Muito mais do que um guerreiro, o livro enfatiza o papel de mentor espiritual, de líder da nação, de um homem experimentado, de uma pessoa que leva o seu povo para a terra prometida e lá tem experiências fortíssimas, poderosas com o seu Deus. Eu espero que eu tenha conseguido, mesmo naqueles 40 minutos, conseguido mostrar isso para vocês. E nesta aula vou falar um pouco do papel dos estrangeiros, como que no livro os estrangeiros são vistos, tratados e retratados. Ok, essa questão dos estrangeiros é um problema que o livro trata intensamente. Por que o livro de Josué trata isso intensamente? Porque o livro se dá conta, ou quer mostrar para o leitor, para a leitora, que há estrangeiros que, apesar das narrativas de conquistas, apesar das narrativas de expulsão das pessoas, de morte dessas pessoas, da eliminação, vamos dizer assim, dessas pessoas, esse povo ainda permanece, os cananeus ainda permanecem convivendo com os israelitas. Essa constatação do livro, do autor, ou caso você queira chamar do redator, é que impulsiona uma visão sobre os estrangeiros e trata como um tema bem importante neste livro. Veja, por exemplo, que depois da introdução, o capítulo 1, o capítulo 2 fala exatamente de uma estrangeira, de Raabe. Bom, quero que você saiba que esse é o nosso próximo assunto, ou assunto para a próxima aula, onde nós vamos analisar com detalhes a narrativa de Raabe. Mas é bem importante se dar conta que o livro de Josué se abre para essa questão, para o convívio e essa problemática, essa tensão entre os israelitas que estão chegando na terra e os que estão ali já assentados e que não foram de forma nenhuma eliminados totalmente. Isso tem muita relação com a estrutura do livro. É preciso compreender o livro de Josué, a sua estrutura narrativa, como esses temas são distribuídos no livro, para poder entender essa questão, para entender a problemática. Ora, esses estrangeiros, esses cananeus, estão ao lado dos israelitas, ora estão contra, ora estão fazendo alianças, os israelitas com eles e eles com os israelitas. Tudo isso decorrente, claro, de uma convivência
de uma convivência tal que não pode ser negada. E o livro de Josué quer mostrar qual é a postura, qual é a posição que os israelitas devem tomar em relação aos estrangeiros. Qual é o tipo de relação que eles devem estabelecer, até que ponto eles podem se relacionar e como essa relação deve acontecer no cotidiano. Pois, afinal de contas, os cananeus estão lá. Há um choque de cultura, há uma amálgama de culturas, divisões e não pode haver de forma nenhuma, eu antecipo para você, um amálgama, uma mistura, um mix de deuses. Esse talvez seja o ponto agudo, crucial da discussão, do encontro das culturas israelitas com a cultura cananeia. Então, essa problemática toda que tem sido amplamente discutida na pesquisa bíblica deixa transparecer uma evolução na maneira de ver os estrangeiros dentro do povo de Israel, ou convivendo, se não dentro, como é o caso de muitos, dentro da nação, ao redor dela. E a gente vai ter os desdobramentos no livro de Juízes, depois no livro de Samuel, Reis especialmente, que essa exortação do livro de Josué nem sempre foi cumprida, nem sempre foi levada a sério ou levada a cabo até as suas últimas consequências. E, finalmente, como eu já mostrei na aula anterior, no final do livro dos Reis, vai desembocar no exílio, na expulsão da terra, como está dito ali no capítulo 23 do livro de Josué. Portanto, essa questão é uma questão bastante séria, especialmente porque nós vivemos em um tempo de migrações, de refugiados, de migrantes, de pessoas que estão tentando atravessar fronteiras, não apenas na Europa, mas aqui na América Latina e no Brasil também a gente tem esse fenômeno, recentemente aí com a Venezuela, mas também outros povos que chegam aqui, como tratar essas pessoas, como conviver com elas, com cultura, costumes, culinárias, crenças, especialmente os deuses que elas trazem na bagagem. Essa, portanto, é uma discussão relevante que muitos de nós precisa fazer, precisa tentar, devido à nossa ação dentro da sociedade. Eu tenho um aluno que trabalha em uma comunidade aí na zona norte de São Paulo, que grande parte dessa comunidade é de estrangeiros da América Latina, bolivianos, colombianos e de outros países, que vêm para o Brasil trabalhar e são submetidos a uma situação de grande penúria e sofrimento. E esse aluno estava relatando a sua experiência como pastor, apesar de ainda não ser ordenado, mas com o seu trabalho pastoral, de como as narrativas de Josué, especialmente a de Raabe, que nós fizemos em sala de aula, tem ajudado e o ajudou a elaborar essa questão dos estrangeiros de uma forma mais precisa, de uma forma mais bíblica, de uma forma mais compassiva. Então é uma problemática que ultrapassa o livro de Josué, atravessa os tempos e vem desembocar nos nossos dias, no nosso trabalho, seja na ação social, seja em uma ONG, seja como uma pessoa engajada, seja um trabalho pastoral, missionário, seja onde atuarmos atualmente, esse é um tema muito importante. No próximo bloco eu vou falar de como esses cananeus permaneceram na terra, apesar das narrativas de dizer que muitos deles foram totalmente eliminados. Vamos ao próximo bloco então. Muito bem. No primeiro bloco, eu levantei a problemática sobre os estrangeiros e o tema que foi
proposto por vocês, Josué e os povos de Canaã, o encontro de culturas. Agora deixa eu tentar mostrar para você por que esses povos permaneceram lá, apesar de tudo que é dito. Para isso eu vou ler alguns textos e mostrar para você como isso ocorreu. E a estrutura do livro, como ela ajuda a entender toda essa problemática e, obviamente, a sua solução, que veremos nos próximos blocos. Pois bem, nós conhecemos as narrativas de Josué muitas vezes de ouvir falar. E esse ouvir falar nos condiciona a uma leitura viciada. Eu chamo de leitura viciada a leitura que fica dando voltas. É uma leitura que a gente chama circular. Nós não conseguimos romper esse círculo vicioso de ouvir sobre Josué e, ao ler o texto, ao invés de ouvir o texto, a gente ouve o que foi dito a respeito e não consegue trabalhar com essas nuances. Então, a primeira observação importante que eu faço é o significado da palavra exterminar, da palavra herem no hebraico, que tem alguns significados que eu vou já falar para você. A questão das narrativas do capítulo 10, especialmente do capítulo 11, há uma sequência de que Josué atacou diversos reis, diversas cidades e eliminou a sua população, homens, mulheres, crianças, velhos, animais, tudo que tinha vida. E isso sempre se referindo como Moisés havia dito, ou como Deus havia ordenado a Moisés que faria, sempre fazendo referência especialmente ao Deuteronômio. Essa leitura vai sendo corrigida lentamente, porque, afinal de contas, não houve extermínio, pelo menos não da maioria dessas cidades, não houve o extermínio completo, pois ouvimos falar de seus habitantes para frente, no próprio livro de Josué, em outros capítulos. Então, o primeiro detalhe é entender o que significa esse termo herem, que a Bíblia ecumênica, a tradução ecumênica da Bíblia, traduz por interdito, votou ao interdito. E a tradução latina, da tradição da Igreja Latina, traduz como excomunhão, como separar, como tirar fora de alguma situação ou tirar do meio de. Pois bem, esse termo já foi explicado de algumas formas. Ele significa e é usado no Antigo Testamento para fazer separação. Separação entre coisas puras e impuras, separação entre animais, separação de coisas ou de pessoas. Ele também é usado para eliminar. Separando, você elimina. De fato, ocorre nesse sentido de eliminar coisas ou pessoas também. Mas o sentido principal é separar, de excomungar, usando uma linguagem aqui da igreja, né? Excomungar é tirar fora da comunhão, tirar do meio. Essa expressão aparece, por exemplo, em textos de que Deus pede para que os israelitas, ou ordena os israelitas, para eles tirarem do meio deles todas as coisas impuras e assim por diante. Então, essa primeira compreensão do termo pode ser visto de diversas formas. Outro elemento importante é que, para solucionar esse impasse, uma vez que se diz que se eliminou toda a população e depois essa população aparece em outros lugares, seja no livro de Josué ou em outros livros bíblicos, os estudiosos tentam dar explicações mais diversas. Entre elas está a hipérbole. Josué, o livro de Josué estaria então utilizando uma hipérbole, uma figura de linguagem para dizer que toda aquela população foi eliminada.
o que não seria verdade, seria apenas um exagero. De certo modo, essa abordagem tem fundamento, porque a Bíblia fala hiperbolicamente, né, exageradamente de muitas coisas, para dar ênfase e para mostrar o poder de Deus ou o poder de um povo. Então a hipérbole seria uma saída. A outra saída é interpretar esse texto como esses textos, né, onde aparece a palavra heren, como uma separação. Eles de fato separaram-se dessa população. A palavra eliminou-os, né, sem que sobrasse essa expressão, não tem então essa conotação de eliminar, matando essas pessoas, mas separando elas. Uma terceira abordagem é que esse termo significaria subjugar, submeter, como o próprio livro de Josué mostra, submeter a trabalhos forçados ou a trabalhos específicos. Por exemplo, no capítulo 9 se fala do acordo e da aliança com os gibeonitas. E os gibeonitas, depois de descoberta a trama para enganar de fato Josué e os seus líderes, são destinados ao trabalho de carregadores de lenha, cortadores de lenha e carregadores de água para o serviço do tabernáculo, do templo. Isso explicaria o termo nessas condições. Na verdade, Josué e os seus exércitos subjugaram os povos e não eliminaram exatamente. Deixa eu mostrar para você um desses textos, né? Para que depois eu faça a minha interpretação. O capítulo 10, verso 33, lê assim: Então, Jorão, o rei de Gezer, subiu a ajudar a Laquis. Porém, Josué o feriu a ele e ao seu povo, sem deixar nenhum sequer. Veja que essa expressão, sem deixar nenhum sequer, ou eliminar a todos, é recorrente nesse capítulo. Dá uma olhada aí na sua Bíblia e leia o capítulo 10 atentamente, que você vai ver essa expressão sendo repetida. Acontece que a eliminação total de não deixar um sequer encontra um problema logo no capítulo 16. O capítulo 16, verso 10, lê assim: Não expulsaram os cananeus que habitavam em Gezer. Assim habitavam eles no meio dos efraimitas até o dia de hoje, porém sujeito a trabalhos forçados. Aqui nós temos o que os algozes da Bíblia, né, os detratores da Bíblia, gostam de chamar de contradição. Então é um livro espúrio, chamando a Bíblia de um livro espúrio por causa dessa contradição. A contradição está no fato de eles apontam que Gezer não sobrou nenhum sequer, e aqui diz que eles não expulsaram os cidadãos cananeus que habitavam em Gezer. Isso de fato é problemático, mas o texto apresenta aqui, diz assim, que eles habitam no meio dos efraimitas até os dias de hoje, são sujeitos a trabalho forçado. Pelo texto de primeiro livro dos Reis, capítulo 9, verso 16, nós somos informados que Salomão conquistou Gezer. Então a expressão até os dias de hoje certamente se reporta a um período que o narrador coloca, ou está narrando os fatos, a partir da época de Salomão, que todos acreditam, né, praticamente todos os estudiosos, que foi o período em que se começou a realmente transformar as histórias bíblicas em textos. Então nós enfrentamos esse problema. De que forma? Uma contradição? É algo que a gente deva relevar ou é algo que a gente deva se debruçar e estudar? Eu quero encerrar esse bloco com essa passagem e no próximo bloco tratar da estrutura do livro, de por que esses estrangeiros ainda permaneceram aí e como solucionar essa questão. Vamos lá.
Muito bem, no bloco anterior eu mostrei como surgiu essa problemática e como os textos parecem contradizer assim. Esses estrangeiros, esses cananeus que permaneceram lá, estão distribuídos no livro, e nós já vamos falar disso daqui a pouco, de uma forma não uniforme, mas de uma forma muito clara. E a estrutura do livro nos ajuda a entender isso. O capítulo 13 de Josué, verso número 1, lê assim: Era Josué, porém, já idoso, entrado em dias, e disse-lhe o Senhor: Já estás velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para possuir. Esta é a terra ainda não conquistada, todas as regiões dos filisteus e toda Gesur. E assim ele vai descrevendo as terras que não foram conquistadas. Do capítulo 12 para o capítulo 13, nós temos o que eu chamo de um salto quântico narrativo. Salto quântico na física quântica quer dizer como uma partícula pula de um lugar para o outro, né, sem grandes explicações. Bom, eu também não saberia explicar detalhadamente isso. O fato é que o salto quântico da narrativa é que nós passamos de um período de conquista de Josué, o guerreiro, vamos dizer assim, para um período em que ele já está velho, entrado em dias. O capítulo 23 repete essa expressão. Nós já vimos na aula anterior, mas eu vou ler novamente, capítulo 23, verso 1. Passado muito tempo que o Senhor dera repouso a Israel de todos os seus inimigos em redor, e sendo Josué já velho e entrado em dias, essa repetição retoma então, nesse interlúdio que vai do capítulo 14 até o capítulo 19, no final do 19, 20 e 21 as cidades de refúgio, as cidades levitas, e o 22, a despedida do povo que veio ajudar, das tribos da Transjordânia, e o capítulo 23, então, o testamento do Josué. Esse salto quântico, então, mostra que muita terra ficou a ser conquistada. Isso é uma tentativa de explicar, nas palavras do próprio texto até os dias de hoje, a permanência dos cananeus. Eles têm que conviver com os cananeus que estão ao seu redor. Então, como que eles são retratados? Em primeiro lugar, fiz um levantamento da palavra estrangeiro. A palavra estrangeiro aparece 3 vezes no livro de Josué, no capítulo 8, texto que também já lemos, no verso 33 e 35, estão entre as pessoas na renovação da aliança. Isto é, o estrangeiro está integrado à fé javista, à fé em Javé, o Senhor dos Exércitos. Capítulo 8, versos 33 e 35, que nós já lemos na aula anterior. Depois volta a aparecer no capítulo 20, na cidade de refúgio, verso 9. Na cidade de refúgio diz, estas são, capítulo 20, verso 9. São estas cidades que foram designadas para todos os filhos de Israel e para os estrangeiros que habitam entre eles, para se refugiasse nelas todo aquele que por engano matasse alguma pessoa, para que não morresse às mãos do vingador de sangue até comparecer perante a congregação. Notem aqui que a palavra estrangeiro, ou estrangeiro, o termo que aparece aqui é o mesmo que aparece no capítulo 8, também está integrado na sociedade e vive dentro de Israel. Essas observações são importantes para o que eu vou dizer no quarto bloco. Outra maneira de se referir aos estrangeiros é como inimigos. É importante notar na primeira parte do livro de Josué, que vai do capítulo 1 ao capítulo 12, que os povos são tratados como inimigos, aqueles que fazem coalizão contra Israel, mas especialmente os seus reis. Não é o povo, não é a população. Quando no capítulo 10
11 e 12 e relata as conquistas de Moisés e Josué, normalmente se fala dos reis que eles eliminaram e não da população. Isso é um dado importante, porque é utilizado também para mostrar que não houve genocídio na proporção em que as pessoas acusam Josué e os seus exércitos. Outro detalhe, outra forma de se referir aos estrangeiros é a expressão que aparece no 23, verso 4, que diz assim: Vede aqui que vos fiz cair em sorte as vossas tribos, essas nações que restam, juntamente com todas as nações que têm eliminado umas e outras, desde o Jordão até o grande mar, para o pôr do sol. Nesse capítulo, que é crucial, que eu vou detalhar mais um pouquinho, aparece como as nações que restaram. Essas nações são mostradas lá no capítulo 9 como 6 povos. Capítulo 9, verso 1. Sucedeu que, ouvindo isso, todos os reis que estavam daquém de Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do grande mar, defronte o Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Nessa tradição textual falta os girgazeus. Esses girgazeus aparecem no capítulo 11, versos número 3 e capítulo 12, verso 8, e aparecem em 3:10 como as 7 nações, sempre referida dessa forma. Capítulo 3, verso 10, disse mais Josué: Nisso conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e de que todo lançará diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Há uma inversão da sequência aqui dos povos, das nações, e acrescenta-se aqui os girgazeus. Na tradição bíblica, são geralmente esses 7 povos, ou essas 7 nações que restaram. Obviamente que depois nós vamos conhecer aí os filisteus e outros, os moabitas, etc., que estão na Transjordânia, os moabitas, os amonitas, e na Cisjordânia os filisteus, que serão, como já disse aí, a grande pedra no sapato de Israel. E no capítulo 23, que é onde nós devemos concentrar nossa atenção, nós temos aí a ocorrência, no verso 3, todas essas gerações. Essa palavra geração aqui está mal traduzida, na verdade que devemos ler o capítulo 23, verso 3 assim: E vós já tendes visto tudo quanto fez o Senhor vosso Deus a todas estas nações, e não gerações, como está na tradução Almeida, revista e atualizada, por causa de vós, porque o Senhor vosso Deus é que pelejou por vós. Aí o verso 4, que já lemos, que fala sobre as nações que restaram, aparece 2 vezes a expressão nações, que é uma expressão muito típica dos profetas, que faz a distinção entre 2 palavras, povo, am, e nações, goim. O povo é o povo de Israel, am, e os goim são as nações estrangeiras. No capítulo 23 ainda, nós temos o verso 7, 9, 12 e 13. Verso 7, para que não vos misturei com estas nações que restam entre vós, não façais menções dos nomes dos seus deuses, nem por eles façais jurais, nem os sirvais, nem o adoreis. Verso 7, 9, eu disse: Pois o Senhor expulsou diante de vós grandes e fortes nações, e enquanto a vós ninguém vos resistiu até o dia de hoje. Verso número 12, porque se dele vos desviardes e os apegardes ao restante dessas nações, ainda em vosso meio, e com elas vos aparentares, e com elas vos misturardes, e elas convosco, aí continua no 13, sabeis certamente que o Senhor vosso Deus não expulsará mais essas nações da vossa presença, mas vos serão por laço e rede e açoite as vossas costas,
e espinho aos vossos olhos, até que pereçais nessa boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Os detalhes do capítulo 23 eu vou tratar no próximo bloco, ok? Vamos lá. Muito bem, chegamos então ao quarto e último bloco dessa aula. Até o momento eu tenho mostrado para vocês que a permanência dos estrangeiros, dos cananeus, colocou novas questões para os israelitas. Mostrei nesses 3 blocos anteriores como isso se deu. Agora eu quero concluir a aula avaliando o capítulo 23 e fazendo menção a outros capítulos do livro no tratamento do estrangeiro. Como se dá, de fato, esse confronto, esse encontro e esse amálgama, esse mix entre os cananeus e os israelitas? Como que essas culturas se enfrentam? A pergunta fundamental aqui na conclusão do livro, tanto o capítulo 23 quanto o capítulo 24, que eu já disse na aula anterior que forma a conclusão do livro, a pergunta crucial é: qual de fato é a ameaça dos estrangeiros? Qual é o perigo real de se conviver com esses estrangeiros? No capítulo 23, nós temos declaradamente algumas ameaças, mas a ameaça principal são os deuses estrangeiros. Nós podemos ler aí no verso 7, para que não vos misturei com essas nações que restam entre vós, não façais menção dos nomes dos seus deuses, nem por eles façais jurar, nem os sirvais, nem os adoreis. Essa é a questão fundamental, a ameaça concreta e a ameaça diária. É o abandono da aliança, é a traição, como diz os textos da aliança, né? É o rompimento, a quebra do compromisso da aliança com Deus. Isso é uma ameaça bastante concreta, porque os deuses estrangeiros se tornaram os algozes. Os deuses estrangeiros, por exemplo, exigiam sacrifícios humanos, especialmente de crianças e especificamente dos primogênitos. Durante o período do reinado, tanto no norte em Israel quanto no sul em Judá, nós vamos ver esse fato se tornar recorrente. Os reis abandonam a Javé, o Senhor dos exércitos, e vão atrás de outros deuses, Astarote, Milcom, que é chamado da abominação, deuses amonitas, deuses cananeus de todo tipo. Eles sacrificam seus filhos a esses deuses e os servem de uma maneira escravizada, fazendo com que esses costumes, não só do sacrifício de criança, mas da opressão, se manifeste em injustiça social. Nós temos, por exemplo, o caso específico, né, onde começa tudo, esse desvio monumental, que é a figura de Salomão. Salomão, no capítulo 11 do primeiro livro dos Reis, aparece como aquele que primeiro se desviou como rei, né, como monarca, se desviou e construiu templos para os deuses de suas mulheres e não foi totalmente fiel e não andou nos caminhos de seu pai Davi. Leiam o texto lá, toda a história de Salomão, para compreender isso. Portanto, os estrangeiros se tornam um problema quando no encontro das culturas há um sincretismo entre a fé javista e a fé dos cananeus. Na reforma de Josias, nós podemos isso ler no livro dos Reis também, reforma chamada Reforma Josiânica, nós temos a descrição aterradora de quantos ídolos, de quantos deuses estavam sendo adorados dentro do templo de Jerusalém. Dentro do templo central, do santuário central, havia deuses para todo gosto e para todo mundo. E sacerdotes desses deuses estavam lá dentro.
Quando se descobre o livro da lei, o livro do Deuteronômio, e Josias então promove essa reforma, nós vemos uma devassa total, não só no santuário central, mas nos santuários locais, os postes ídolos, em todo tipo de idolatria. Porque a perversão da idolatria desemboca sempre, invariavelmente, na opressão social, na injustiça social. Veja, por exemplo, o Deus, do dinheiro. Quantas desgraças, quantas coisas, quando você idolatra, os bens ou o dinheiro em si, quanta desgraça traz, quanta injustiça praticada em nome desse Deus, esse Deus estrangeiro. Então, o confronto e o encontro entre essas culturas está no fato de que a cultura cananeia traz uma tradição de deuses, trazem um panteão de deuses que são opressores, são injustos, exigem sacrifícios humanos, derramamento de sangue e todo tipo de mazelas espirituais, sociais, levando o povo à escravidão e levando o povo e os seus reis à servidão. Esse é o problema crucial de conviver com os estrangeiros. É bem importante frisar o outro lado da questão também, que é a fé dos estrangeiros no Deus de Israel. Conquanto alguns israelitas passem para o lado dos cananeus, os cananeus, por sua vez, passam para o lado dos israelitas, da fé, eu quero dizer. Quando os israelitas abandonam Javé e vão para os deuses, o caminho contrário também se faz. Os cananeus também aceitam a fé em Javé. Isso pode ser facilmente comprovado em 3 narrativas ou em outras mais, mas eu vou destacar aqui. Por exemplo, a narrativa dos gibeonitas. Os gibeonitas são estrangeiros e dizem para Josué que vieram até ele fazer aliança por causa do nome do Senhor. Eles, de alguma forma, conhecem a fé e se submetem a ela. Outro caso que nós já vimos na aula passada, no capítulo 8, é a renovação da aliança. Esses estrangeiros estão dentro da aliança. São estrangeiros que vivem a fé em Javé, que abandonaram seus deuses, que abandonaram suas crenças e vêm para dentro de uma fé que resulta em justiça social, equilíbrio e todo o amor que Deus pode revelar. O caso do capítulo das cidades de refúgio também mostra que os israelitas protegem os estrangeiros, estão interessados em acolher e proteger os estrangeiros, conquanto que eles professem a fé em Javé. E o caso mais simbólico, que nós vamos tratar na aula que vem, a terceira aula dessa série, é o caso de Raabe. O livro de Josué, na sua abertura, tem uma mulher estrangeira como um exemplo de fé que conhece as tradições, que crê no Senhor, que está interessada em participar da fé de Israel no Senhor libertador. A gente vai ver com detalhes essa narrativa na próxima aula. Então nós temos 2 lados da mesma moeda. O confronto ou o encontro dessas culturas dos israelitas que vêm do deserto com um único Deus, que vêm com as tábuas da lei, que estão em uma aliança com Deus, se encontram em Canaã com os cananeus, que têm os seus deuses, têm suas alianças com esses deuses, têm o seu comprometimento. E no convívio há então um mudar de lado, vamos dizer assim, em linguagem teológica, a gente vai dizer a conversão, tanto de lá para cá como de lá para cá, dos israelitas para os deuses estrangeiros e dos estrangeiros para o Deus Javé, o Deus de Israel. Então essa questão do livro de Josué é bem resolvida. O estrangeiro é acolhido para dentro da comunidade de Israel
e confessa a fé nesse Deus, entra numa aliança com esse Deus e se torna assim, então, um filho, uma filha de Deus. O contrário, então, quando os estrangeiros se tornam uma ameaça, quando os estrangeiros se tornam um tropeço para Israel, devem ser evitados, não se deve fazer aliança com eles, não se deve dar em matrimônio, porque eles serão espinho nos olhos, né? Até dói de falar, né? Serão como chicotes, chibatas, né? Nas costas, né? Eles serão, na verdade, um problema que vai se desenrolar depois, no período dos juízes em diante. Então, encerrando esse bloco e essa aula, nós precisamos entender que Josué e os povos de Canaã, no encontro de culturas, eles têm essa dinâmica tanto de afastamento como de acolhimento. O que para nós hoje, eu já citei, é fundamental para nosso relacionamento com migrantes, imigrantes, refugiados, pessoas que buscam asilo ou abrigo em nosso país, em nossas indústrias, em nossas escolas, em nosso meio, afinal de contas. Então, cabe a nós conviver e acolher com essas pessoas, mostrando que o reino de Deus, a nossa fé, procura justiça, amor, paz e alegria. Obrigado pela sua atenção, te espero para a próxima e última aula dessa série bônus para os leitores exclusivos do meu livro Josué, uma jornada épica de liderança. O seu legado começa agora. Não deixe de curtir o vídeo, não deixe de comentar, coloque lá no grupo suas impressões. Se tem perguntas, questionamentos ou sugestões, serão muito bem-vindos. Até a próxima. Um beijo.